Bom dia, boa tarde. Bom, hoje nós vamos continuar o capítulo 4, que fala sobre movimentos sociais. Na aula passada a gente falou sobre os movimentos dos negros, né? E hoje nós vamos falar sobre os indígenas e as mulheres. Esses grupos, galera, população negra, indígenas e mulheres, eles são chamados hoje em dia de minorias, né? É bem comum se usar esse termo para se referir aos movimentos sociais. Mas não necessariamente esses grupos fazem parte de minorias mesmo entre a população. Por exemplo, a população negra hoje é cerca de 50%, cerca da metade da população brasileira é formada por pardos e negros, né? E as mulheres também é uma grande parcela da população e tudo mais. Mas acaba se usando esse termo porque durante bastante tempo na história e ainda hoje, esses grupos eles se encontram em desvantagem social, ou por terem menos direitos, ou porque mesmo depois de terem conseguido alcançar direitos, muitas vezes esses direitos ainda não são cumpridos. Então essas pessoas, esses grupos de pessoas chamados minorias, muitas vezes ainda não têm acesso a todos os direitos que deveriam ter, né? E ainda enfrentam problemas, diversos tipos de problema na sociedade, exclusão social, preconceito, entre outras coisas, tá? Então a gente está estudando aqui um pouco do histórico desses movimentos, principalmente no início do Brasil, República, e na era Vargas, tá? Então vocês já abriram lá na página 84, certo? Vamos continuar. Galera, como que funcionou a questão dos indígenas na República Brasileira? Primeiro, logo que a República foi proclamada no Brasil, ela precisava, os republicanos eles precisavam construir uma nova identidade para o Brasil. O Brasil ele tinha que se afastar, de acordo com a lógica desses republicanos, de todo aquele modelo de Brasil imperial, de Brasil monárquico, de Brasil totalmente agrário, né? Tudo aquilo que vinha lá do Brasil imperial tinha que ser reconstruído. A República queria dar uma nova face para o Brasil. Então tratou logo de procurar personagens da história brasileira que pudessem ser os novos heróis representantes dessa república, tá? Então, primeiro, né, se fez uma nova bandeira para o Brasil, aquela bandeira que a gente usa até hoje, né? Se bem que ela era baseada bastante na bandeira imperial. Em algumas turmas eu fiz essa comparação. Se fez um novo hino e tudo mais, e se começou a valorizar a imagem de algumas figuras heróicas, mais ou menos assim, ao longo da nossa história, como por exemplo Tiradentes. O Tiradentes, ele lutou lá na Inconfidência Mineira, e a Inconfidência Mineira era um movimento que lutava pela República, né? Pela independência de Minas Gerais, a proclamação de uma república, entre outras coisas. Então eles utilizaram a imagem do Tiradentes assim como um herói que lutou pela república lá no período em que o Brasil era uma colônia, certo? Os bandeirantes também começaram a ser extremamente valorizados nesse início da República. Os bandeirantes eram aqueles paulistas que saíam pelo interior do território que ainda não era o Brasil, na época que ainda existia o Tratado de Tordesilhas. Os bandeirantes eles adentravam, ultrapassavam as barreiras lá imaginárias do Tratado de Tordesilhas e trataram de ocupar vários territórios que passaram depois a pertencer ao Brasil. Então, eles ajudaram a aumentar os limites do nosso país. Mas eles faziam isso porque eles iam à caça de ouro e pedras preciosas e também à caça de índios. Eles prendiam índios para escravizar, matavam, né, muitos indígenas, mulheres, crianças, e eram os relatos assim do tratamento dos bandeirantes para com os povos nativos, os indígenas, eram extremamente cruéis. Só que mesmo assim, os republicanos eles começaram a adotar a figura dos bandeirantes como heróis, dizendo que a luta deles foi uma guerra necessária, né, que
apelando para aquela ideia de que isso foi necessário para o progresso do Brasil, para que o Brasil crescesse. Então, os indígenas, a partir desse momento, eles começaram a ser vistos como... Começaram a ser vistos, não, eles já eram vistos, tá? Mas eles começou a ser ressaltada. Antes, eles eram vistos com certo romantismo, de alguma forma, como pessoas inocentes e tudo mais. A partir desse momento da história, eles passaram a ser vistos como selvagens e incivilizados que atrapalhavam até o desenvolvimento do Brasil. Então, esse foi um período, para a política assim, voltada aos indígenas, a política indigenista, foi um período muito escasso de políticas nessa área. Apesar de que em 1910 se criou um serviço que se intitulava Serviço de Proteção ao Índio, SPI, e que tinha o objetivo de estabelecer uma relação do Estado com os povos indígenas, né? O cara que foi escolhido para ser o responsável por esse serviço era um Marechal Cândido Rondon, esse carinha que aparece de uniforme aí na foto, porque ele tinha uma boa relação com os indígenas, conseguia, né, estabelecer uma relação bastante cordial com eles, só que o objetivo desse SPI, do Serviço de Proteção ao Índio, não era aceitar os indígenas, a sua cultura, aceitar que eles tivessem as suas terras, o seu espaço e vivessem a sua cultura de uma maneira isolada, se assim eles desejassem. O objetivo era atrair, pacificar e civilizar os indígenas, tal qual os republicanos, né, na verdade, os brancos, digamos assim, entre aspas, acreditavam que era a civilização, né, mais adequada, o processo mais adequado. Então, vamos atrair e vamos transformar esses indígenas e vamos agrupar eles, trazer eles para dentro da nossa realidade, integrar totalmente os indígenas, mesmo que eles não queiram. E para isso eles usavam de várias estratégias. A primeira aproximação normalmente era uma aproximação mais tranquila, até que os indígenas aceitavam a presença desses agentes do SPI, e depois era feita toda uma tentativa de integrar esses indígenas a uma outra realidade que muitas vezes eles não queriam estar integrados, né? Só deixa eu verificar se tá gravando mesmo. Tá gravando. Vamos lá. Então, como eu falei ali, os objetivos do Estado passaram a ser atração, pacificação e civilização dos indígenas. Em 1928, então, foi promulgada uma lei que os indígenas eles passaram a ter pela primeira vez na história a tutela do Estado. Os indígenas eram vistos como seres incapazes, beleza? Na verdade, eles passaram a ser classificados em várias categorias, como nômades, aldeados, incorporados aos centros agrícolas ou reunidos em povoações indígenas. Os indígenas nômades e os que viviam em aldeias próprias eram considerados incapazes legalmente. Eles não respondiam por eles. Os que já estavam incorporados, eles aí sim respondiam, né, civilmente, legalmente, mas caso contrário não, eles eram considerados incapazes, então eles eram totalmente tutelados pelo Estado. Então o objetivo era, esses seres, como eles pensavam, qual era a lógica? Esses seres eles são incapazes, eles são como crianças inocentes, eles não têm condições de fazer as suas próprias escolhas enquanto eles não estiverem totalmente incorporados na civilização, na nossa civilização, que é a correta, que é a ideal, que é onde todos devem estar. Na verdade, esse é um pensamento bem complicado, né? Porque, na verdade, os povos indígenas já viviam aqui, eles viviam bem do jeito que eles viviam, certo? Os recursos deles foram sendo tirados e a vida dos indígenas foi ficando mais difícil, tanto que hoje a gente vê indígenas nas cidades, nas ruas, vendendo artesanatos e tal. Eles fazem isso porque os recursos foram tirados deles através de uma exploração do território que foi extremamente grande, extremamente descontrolada, né? Então, mas eles viviam bem até aí. Mas para o Estado eles eram vistos como seres incapazes por não viverem na civilização.
Aí, durante a Era Vargas, as coisas mudaram um pouco, certo? Entre os anos 30 e 40, houve uma onda assim, de nacionalismo no continente americano. Alguns países como o México e o Brasil começaram a valorizar muito a figura do indígena, que seria o nativo dessas terras, né? E que deveria sim ser valorizado e tudo mais. Então, na Constituição do Getúlio, lá em 1934, foi a primeira vez que os indígenas apareceram, foram citados nessa Constituição, bem como o seu direito à terra, né? Então, aquelas terras que eles sempre dominaram, né, sempre estiveram ali, pela primeira vez na Constituição elas foram garantidas a eles. Eles teriam direito de posse àquela terra e ninguém poderia tirá-los dela. Isso no texto constitucional, ou seja, na teoria. Na prática, não é bem assim que acontece, até hoje, certo? Há várias estratégias, há várias formas de você atuar com relação à posse de terra dos povos indígenas. E há muitas disputas de terra hoje em dia no território brasileiro, principalmente por parte dos latifundiários, né? Que plantam, cultivam algumas coisas como soja, por exemplo, que é muito comum, tem grandes latifúndios de soja, ou criação de gado. Então, muitas dessas terras eram habitadas por indígenas, ou são habitadas por indígenas, e os indígenas são expulsos delas, ou mortos, ou perseguidos através de várias estratégias para ceder lugar a essas atividades econômicas, tá? Então, há bastante disputa de terra ainda hoje. Até então, né? Então, até antes da Era Vargas, a política adotada pela SPI não conseguia combater a violência. Então, muitos indígenas eles acabaram sendo mortos de diferentes formas e também não conseguia impedir a tomada de suas terras por latifundiários, como eu já falei. Então, várias nações indígenas elas foram drasticamente reduzidas ou simplesmente extintas. Né? Muitos povos indígenas já foram extintos no Brasil, pouco se fala nisso. Por exemplo, os indígenas Xetá, Otixavantes, Botocudos, Pataxós, entre muitos outros. Eles simplesmente morreram devido ao contato com os brancos por doenças, né? Que eles não tinham imunidade nem resistência, ou por invasão de suas terras, ou porque foram mortos em conflitos mesmo, né? Isso continua acontecendo mesmo tendo esse órgão que servia para proteger os interesses dos indígenas. Beleza, hoje em dia, tá? Aqui pouco se falou do protagonismo dos indígenas nessas lutas. A gente sabe que eles sempre resistiram, né? De alguma forma ou outra. Mas hoje em dia, o movimento indígena está mais organizado do que nunca. Aqui tem uma foto, né, com indígenas ali com um cartaz escrito pela garantia dos direitos constitucionais dos povos indígenas. Os indígenas eles se manifestam principalmente, então, para que os direitos que são garantidos na Constituição, a Constituição que nós temos hoje, 1988, é talvez a que mais garante direitos não só para os indígenas, mas para todas essas minorias que a gente falou. Só que muitas vezes esses direitos eles não são de fato seguidos, né? Eles não são colocados em prática. Então, a luta para os indígenas é para que esses direitos constitucionais sejam garantidos, eles tenham direito às suas terras, eles possam ficar nas suas terras tranquilamente, sem correr o risco de serem expulsos de lá por latifundiários e tudo mais. E eles querem manter os seus costumes também, eles querem que seus costumes sejam mantidos, né? Claro que muitas coisas mudaram. Os indígenas hoje, né, têm acesso à tecnologia, cursam universidades, estão na política, ocupam vários espaços, mas as suas tradições devem ser mantidas também, e eles lutam por esse direito. Então, tem aqui um cartaz simbolizando bastante isso, né? Essa luta desses povos. Agora, galera, a luta das mulheres, tá? A luta das mulheres, a gente já comentou na última aula, né? A partir da República, as mulheres começaram a reivindicar cada vez mais o seu direito à cidadania plena. Como que seria essa cidadania plena? Através do direito à educação,
ao trabalho, né, que daria a elas a autossuficiência econômica para que não precisassem depender dos maridos ou dos pais e assim ter que acatar as decisões deles, como era comum, né? Até esse período da história, até os anos 50, 60, 70, né? Era ainda comum que as mulheres tivessem que obedecer aos homens da família, né? Mesmo mulheres mais velhas, às vezes, tinham que acabar obedecendo aos filhos, quando idosas e tal. Então, sempre as mulheres obedeciam aos homens, muitas vezes porque os homens, eles tinham o poder econômico. Eles eram os provedores econômicos da família e, por isso, exigiam esse tipo de respeito. Então, as mulheres lutavam pelo seu direito ao trabalho, para que elas tivessem independência econômica, direito ao voto também, para que além delas poderem votar, né, elas também pudessem ser eleitas e assim reivindicar e participar ativamente de políticas públicas que dariam para elas acesso à educação, ao trabalho, todas essas coisas que a gente já falou aqui. Algumas mulheres que foram muito importantes nesse período, a gente chama isso de movimento feminista da primeira onda, cuja principal bandeira das mulheres era o direito ao voto e também o direito à educação e ao trabalho. A gente tem a Berta Lutz e tem uma página do livro falando bastante sobre a biografia dela. A Berta Lutz é essa que está à direita ali. Ela foi uma bióloga, ela morou fora do Brasil e quando ela chegou ao Brasil, ela começou a organizar junto com outras mulheres comitês, reuniões, para lutar pelos direitos das mulheres, sobretudo ao voto, né, que só foi conquistado em 1932 e foi garantido pela Constituição de 34. A Leolinda Daltro, que fundou um partido republicano feminino, mesmo numa época que as mulheres ainda não tinham direito ao voto, ela fundou um partido político de mulheres que não foi reconhecido, mas foi muito importante para que as mulheres pudessem conseguir esse direito mais tarde. A Anísia Floresta, a Mirtes Campo, e essa mulher que está do lado esquerdo é uma catarinense chamada Antonieta de Barros. Nossa, deu um branco aqui. Antonieta de Barros, e eu coloquei a imagem dela ali. Ela também viveu na mesma época, ela foi amiga, correspondente, lutou ao lado da Berta Lutz, só que ela morava em Santa Catarina, em Florianópolis, e é uma mulher negra, né? Então, além do fato dela ser mulher, ela enfrentava o preconceito racial muito grande, de origem pobre, né? Os pais extremamente pobres. E ela se formou professora, e depois que ela se formou professora, ela abriu uma escola para educar jovens pobres, principalmente jovens negros, mas pobres de maneira geral, levar a eles o letramento e tal, e ela fundou essa escola e continuou trabalhando lá até pelo resto da sua vida. E depois ela começou a se envolver no movimento feminista, lutar pelo direito ao voto, lutar contra o preconceito de gênero e o preconceito racial, e ela se tornou uma grande representante nessa causa. Tanto que ela foi, em Santa Catarina, ela foi a primeira deputada mulher eleita pelo estado de Santa Catarina, né? Anos mais tarde ela foi eleita, na década de 30. E também a primeira mulher negra do Brasil a ser eleita deputada estadual. Então a história dela é muito bonita, Antonieta de Barros. Beleza? Aqui eu tenho algumas charges, tá? Charges bem antigas. A primeira delas, inclusive, caiu numa questão do Enem, tá? Em 2013. Observem ali, tem duas mulheres, uma mulher bem grande, com uma cara meio feia, assim, né? E um bebezinho chorando lá atrás. Então tá escrito assim: haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista? Essa charge foi publicada na Revista da Semana no ano de 1934. E a pergunta do Enem era justamente essa charge, ela está satirizando uma conquista dos movimentos de mulheres que aconteceu bem nesse ano, em 1934. Que conquista foi esta? Que é a conquista do direito ao voto, certo? Em 1934 foi garantido pela Constituição e era muito comum ter charges ridicularizando mulheres que lutavam pelos seus direitos. As mulheres que lutavam pelo voto, elas eram chamadas de sufragistas,
Depois eu vou deixar um link de um filme muito legal que se chama Sufragistas, para vocês verem a história desse movimento, né? Que não surgiu no Brasil, obviamente, mas chegou até aqui também. Então, as feministas nessas charges dos jornais, elas eram retratadas com traços masculinos, assim, geralmente batendo em homens, ou querendo ocupar, ou os homens, assim, que apoiavam as feministas eram feitos, assim, desenhados com guarda-pó, lavando louça, e a feminista como se fosse um homem, assim, com um biotipo, assim, masculino, saindo pra rua para votar ou para trabalhar. Era sempre ridicularizada essa questão do papel de gênero, né? Como se ele não pudesse, se as atividades não pudessem ser divididas entre todos, né? E tudo mais. Então era tudo muito pré-determinado. As mulheres tinham que ficar em casa e os homens tinham que sair para a rua e manter manter a sua família economicamente, né? Prover a sua família economicamente. Então, todas as pessoas, né, sobretudo as mulheres que lutavam contra esse modelo, eram ridicularizadas. Então, ali tem um homem chorando, né, porque as mulheres estão querendo mandar mais que ele. E na segunda charge também, né, tá falando ali, o lugar da mulher é em casa, né? É na sua casa. Então, tem ali são duas crianças, na verdade, né? E é como se as crianças estivessem brincando. A menina estivesse brincando de ser uma feminista, segurando ali uma bandeira de voto para as mulheres, e o menininho também, na brincadeira, o menininho tá fazendo o papel do homem, né, do papai da casa, e tá mandando a menina voltar para casa, né, extremamente machista. Vamos lá. Até que chegou os anos 60, né, gente? Os anos 1960 foi um período de grande revolução para as mulheres. E foi um movimento que foi um período, uma década, que teve lutas de muitos movimentos. O movimento negro, lá nos Estados Unidos, no Brasil também, e o movimento feminista, que a gente chama aqui de segunda onda do movimento feminista. Porque aqui as mulheres, elas não lutavam só pelo direito ao voto, que elas já tinham, ou pelo direito ao estudo ou ao trabalho. Elas lutavam pelo direito de se manifestar livremente, pelo direito de, por exemplo, não precisarem se casar, né, de não precisarem ter filhos, pela sua liberdade sexual, sua liberdade de expressão, por outras questões entram em pauta dentro do movimento feminista, tá, certo? Contra o preconceito e a violência, né, contra as mulheres, que era muito comum, né, casos de abuso. Três conquistas, digamos assim, para as mulheres entram em 60. É desenvolvida a pílula anticoncepcional e ela é colocada no mercado. Então, a partir da pílula, as mulheres conseguem ter um planejamento fazer o planejamento familiar, né? Controlar se elas querem ter filhos ou não. Tomando a pílula, isso depende exclusivamente delas. Então, isso deu muito para as mulheres, né? Porque se elas tinham filhos com mais frequência, elas muitas vezes não conseguiam ocupar outros espaços fora de casa. A mini saia e a calça Saint-Tropez, aquela calça um pouco mais baixa, né? Que deixava a barriga de fora, e a mini saia, elas foram peças do vestuário que também revolucionaram a vida na época, né? Porque as mulheres começaram primeiro, as mulheres antes não podiam nem usar calça, saia só abaixo do joelho, né? Tinha um presidente no Brasil mais pra frente, nós vamos ver, que ele proibiu o uso de biquíni nas praias, né? E olha que os biquínis eram grandes. Então, havia muitas restrições para as roupas das mulheres. E dos homens também, claro, né? O homem não podia sair com qualquer... não por pudor, o mesmo pudor que se tinha com o corpo da mulher, mas por outros motivos, né? Mas havia, assim, um modelo de vestimenta, de comportamento muito mais fortemente rígido do que temos hoje, para o homem e para a mulher, essas diferenciações, né? Então, os anos 60 a gente tem ali
a revolução sexual, as mulheres começaram a ter mais liberdade nessa área e lutar mais por isso. Duas grandes escritoras que basearam esse movimento foi a Beth Friedan e a Simone de Beauvoir, e uma norte-americana, outra francesa. E a luta feminista, então, ela passou a lutar por salários e direitos iguais aos dos homens, porque essa diferenciação salarial existe até hoje, inclusive, né? Mulheres ganham, em média, menos do que os homens no mesmo cargo e, às vezes, com uma escolaridade maior. Começaram a lutar por vagas no funcionalismo público e na universidade, entre outras coisas, certo? Bom, gente, é isso. Eu vou deixar alguns links aqui para vocês, para ajudar vocês, né, a saberem mais ainda sobre esse conteúdo que é bastante interessante. Eu vou pedir para vocês deixarem um comentário ali. Quem conseguiu assistir o vídeo, deixa um comentário com o seu nome, por favor, para eu ver quem que tá conseguindo, se vocês estão conseguindo acompanhar ou não. Eu sou a Sara Silva, atuo no Fórum de Mulheres de Joinville, que se articula junto ao Centro de Direitos Humanos Maria da Graça Braz, um movimento que já tem seu início datado do final da década de 80 e vem aí discutindo a pauta das mulheres ao longo desses 30 anos. O Fórum é um movimento aberto, né? Apartidário, laico, não governamental. Nós temos representantes de vários movimentos sociais que atuam e que têm como pauta a pauta das mulheres. Hoje nós temos representantes de coletivos de mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres surdas, mulheres na arte, mulheres operárias, mães, mulheres partidárias, mulheres anarquistas. Então, é um movimento bem plural, bem diversificado. Nós atuamos, a nossa principal frente é a luta, o combate da violência contra a mulher. Hoje a gente vê, ano após ano, o número de feminicídios aumentando consideravelmente. Um crime em que as mulheres morrem, são assassinadas pelo simples fato de serem mulheres. Violência doméstica, violência sexual. Então a mulher, por ser mulher, ela é vítima de vários crimes diferentes dos homens, por exemplo. Então é muito importante para nós atuar nessa frente, promovendo formações, tanto internas para as integrantes desses movimentos sociais, desses coletivos que integram o fórum, como também formações externas, né? Promovemos rodas de conversas em escolas, instituições, para que esse debate seja cada vez mais amplo e acolha nesses debates homens e mulheres. Nós consideramos que os companheiros homens também sejam convidados a debater as nossas pautas, para que haja oportunidade de reflexão, para que haja oportunidade de desconstrução, porque um agressor, ele não nasce agressor, ele se torna agressor. Nós vivemos numa sociedade muito machista, com machismo estrutural, onde a gente cresce ouvindo que a mulher é inferior, que a mulher já tem seu papel definido como cuidadora, dona de casa, como inferior ao homem. Isso acarreta muitas vezes essas dezenas de violências, entre outras, né, como a falta de oportunidade no mercado de trabalho, como a divisão da dupla jornada, que acaba sempre ficando para o lado da mulher, a mulher mãe sempre sobrecarregada. Dito isso,
É importante que haja essa interação entre homens e mulheres para que juntos, nesses debates, a gente consiga de fato caminhar para um mundo mais igualitário, para um mundo justo, igual para todos. Então o Fórum acredita muito nessa atuação de formação e também na cobrança e fiscalização do poder público em relação a políticas públicas voltadas para as mulheres, em especial ao combate da violência contra a mulher. Então, nós cobramos, acreditamos que seja necessário uma delegacia de acolhimento à mulher especializada somente às mulheres, cuja delegacia da mulher que a gente tem em Joinville, ela acolhe também a demanda dos idosos, das crianças e dos adolescentes. Então são veios diferentes, né, de acolhimento, que hajam políticas públicas de proteção, de cuidado para essas mulheres que são vítimas. A gente tem, a partir do ano 2000, um grande avanço em relação a leis, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, mas ainda muito por ser feito, né? As mulheres são vítimas de violência e na sua grande maioria são obrigadas a continuar convivendo com seu agressor, né? Seus companheiros ou algum familiar ou parente, então ainda é muito falho. É importante que a mulher ela seja incentivada a denunciar, não pelo simples fato de ser apenas mais uma estatística, mas que a lei e o Estado consigam protegê-la, é dever do Estado. Então, a partir dessas duas frentes de formação e cobrança do poder público, a gente acredita que a gente possa ter um avanço em relação ao combate da violência contra a mulher. Nós temos uma página no Facebook, que é Fórum de Mulheres de Joinville. Eu não vou me estender muito, né? Porque a professora Sara também tem outros vídeos de outros movimentos sociais. Mas, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso movimento, pode acessar a nossa página. E é isso. Estamos na luta, homens e mulheres, pleiteando um mundo mais livre, igual e justo para todos e todas.